Olá, gente santa. Deus abençoe a todas e a todos. Não faz muitos dias que uma pessoa me colocou a seguinte questão: Padre, tá certo uma pessoa abandonar a sua comunidade para ir atrás do padre que foi transferido? Não sei se a pergunta melhor seja se está certo ou se está errado. Talvez a gente poderia se perguntar: é saudável ou não? O que pode estar por detrás de comportamento assim? Não é um problema novo, certamente. Então vamos refletir um pouco sobre isso? São Paulo, na comunidade de Corinto, enfrentou situações semelhantes a estas de pessoas que se apegam a líderes. É muito comum isso acontecer. Qual foi a resposta de São Paulo a esta situação? Nós podemos encontrar na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 10 a 17. Eu vou ler um trechinho. Com efeito, pessoas da família de Cloé informaram-me a vosso respeito, meus irmãos, que está havendo discórdia entre vós. Digo isso porque cada um de vós diz: eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, outro, eu sou de Cefas, outro, eu sou de Cristo. Aí, em seguida, São Paulo diz: acaso Cristo está dividido? Acaso foi Paulo crucificado por vós? Ou foi no nome de Paulo que fostes batizados? Pela leitura, nós vimos que a comunidade não entendia a missão dos apóstolos. A comunidade não sabia, ou pelo menos ainda não tinha percebido, que os apóstolos eram enviados para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo e dar testemunho da pessoa de Jesus Cristo. São Paulo depois exorta a comunidade a olhar para a cruz de Cristo, que é o centro da vida de todo cristão. A sua paixão, morte e ressurreição. Agora, como podemos olhar para as lideranças que estimulam um certo apego de seus seguidores a si? Há de se considerar que possivelmente estejamos diante de um líder enfermo. Justamente, um líder enfermo que tem uma mentalidade individualista, ou seja, coloca o seu eu no centro de tudo. E desta maneira sempre precisa se colocar no centro e no alto da vida da comunidade. E precisa da validação constante, tendo em torno de si verdadeiros adoradores da sua personalidade, do seu modo de ser, ou da função que ele ocupa. E os seguidores acabam por acompanhar este tipo de liderança. Por quê?
estão profundamente infantilizados. Hoje, a gente encontra situações assim, de pessoas da comunidade que não amadureceram o suficiente, portanto, precisa se apegar a pessoas que elas considerem suas protetoras, suas mentoras, enfim. Depois, pode ser que neste seguidor haja uma insegurança quanto à sua própria vida, sua conduta, o seu agir, de tal modo que alguém precise estar sempre lhe dizendo o que deve ser feito, o que não deve ser feito. Outro fato também que pode ocorrer, que pode ser, é o apego às autoridades. Há quem vive colado nas autoridades, até para sentir-se um pouco mais importante. E por que a necessidade de sentir-se mais importante? Porque, às vezes, tem em si uma forte baixa autoestima. E colocar o líder no centro de sua vida e vê-lo como um único substituto de Deus, sem querer conhecer outras formas de lideranças, também é sintoma de alguém que está profundamente enfermo. Não podemos olhar somente para a pessoa do líder ou para a pessoa do seguidor que idolatra o líder, mas seria também importante olhar para as estruturas institucionais que tantas vezes trazem em si o clericalismo, o individualismo e o culto ao ego, o culto à hierarquia e ao autoritarismo. Muitas vezes a instituição, para se garantir, precisa apoiar-se plenamente na hierarquia, onde a hierarquia se destaca do resto do corpo. Ou seja, existe a hierarquia e existe o povo. O povo vale pouco e o povo deve estar submisso à hierarquia. E nessa submissão está o culto à hierarquia. Outro elemento importante é a inconsciência ou a falta de consciência sobre o valor da comunidade. E, por fim, a própria idolatria. Para a gente encontrar caminhos para superar estes tipos de apegos, ou até mesmo de atitudes idolátricas, é fundamental que a gente compreenda o que de fato a igreja é. Primeiro de tudo, a igreja não é uma comunidade constituída por castas. E as primeiras comunidades evidenciam isso. Não havia necessitados entre eles. Todos se consideravam irmãos
uns dos outros. Jesus não constituiu uma comunidade de castas, mas constituiu uma comunidade de irmãos e irmãs, onde o único Pai é Deus e o único Mestre é o próprio Senhor. Há de se considerar também que a igreja é o povo de Deus peregrino e missionário. E os líderes, devido à sua preparação e sua responsabilidade, estão para servir no meio deste povo. E onde for necessário que eles sirvam. Atualmente, em muitas das dioceses do Brasil e do mundo, eu diria que na grande maioria, é muito comum o próprio presbítero ficar em torno de 5, 6 anos, às vezes um pouquinho mais, né? E os bispos também, 10, 15 anos, e depois serem transferidos para assumir novas missões. E cada um de nós, como presbítero, ou até mesmo os bispos, ou um coordenador e coordenadora de pastoral, de comunidade, enfim, todos nós devemos estar abertos para isso. O foco da vida cristã, meu amado irmão, minha amada irmã, é sempre Jesus Cristo. O foco e o centro da comunidade cristã é Jesus Cristo, não o líder. Por isso que é importante a gente manter este sentido. Nós somos discípulas de Jesus. Não somos discípulos nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Cefas. Somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Inclusive o presbítero, o bispo, o papa, o coordenador, a coordenadora, enfim, todos. Portanto, meu amado irmão e irmã, admirar e amar o líder não constitui em si um problema. Contudo, apegar-se a ele, abandonar a comunidade para acompanhá-lo sem qualquer necessidade real, idolatrá-lo a ponto de colocá-lo no lugar do próprio Deus, são situações patológicas que precisam, sim, de atenção e de muita atenção. Principalmente quando estas situações são muito recorrentes. Para a discípula e o discípulo de Jesus Cristo, a comunidade de fé deve ser mais importante do que o líder que a representa. O líder é transitório. Quem permanece é Jesus. E Jesus permanece sempre na comunidade. Sempre na comunidade. O líder se integra em outra comunidade, enquanto aquela pessoa que pertence a uma comunidade deve fazer jus ao seu pertencimento. Nós, presbíteros, mas também os bispos, que temos a responsabilidade de pastorear o rebanho de Deus, precisamos ter a consciência nítida de que não estamos
no lugar de Deus perante a comunidade. Não somos astros nem estrelas, mas sim servidores, os primeiros entre os menores entre os menores. Reflitamos sobre isso e amadureçamos esta ideia. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos e a todas.